Olá, sejam bem-vindos a mais um Tech Talk. É um prazer ter vocês aqui novamente. A gente está no nosso 14º episódio. Episódio anterior a gente teve uma conversa muito legal com o Sérgio Habib, da Jack Motors. E hoje eu estou aqui com o Jefferson Floriano. O Jefferson, ele é corretor, ele é fundador e CEO da Via Direta, uma corretora bem interessante. Vocês vão conhecer mais a forma que eles trabalham, qual foi a jornada deles até aqui. E contando um pouquinho do Jefferson, só um abre-alas aqui. O Jefferson ele é formado em administração e jornalismo e ele de 90 a 97 foi gerente de vendas regional da FCA, que é o grupo Fiat Chrysler. E depois, em 96, ele fundou a Via Direta. Tudo bom, Jefferson? Tudo bem, bom dia, Emir. Prazer estar aqui contigo. Prazer meu, obrigado por aceitar aí nosso papo. A gente sempre chama os amigos quando a gente inventa umas roubadas, né? E aí não podia faltar. Jefferson, a gente estava aqui conversando um pouquinho no off. Como foi esse teu começo? Você falou que começou muito novo lá na FCA, né? Na Fiat, Fiat Chrysler. Eu vou até contar um pouquinho antes. Tá. Eu trabalhava no Itaú, ali no centro de São Paulo, no departamento de importação. Na época eu fazia faculdade de comércio exterior, Tá. né? Que fazia sentido na época. Mas eu sempre tive na veia que eu ia trabalhar numa montadora. Meus pais, né? Meu pai trabalhava na Volkswagen, São Bernardo, meus irmãos também. E eu tinha esse desejo. Mas não rolava uma vaga nunca, né? E aí, o meu cunhado foi trabalhar na Fiat, ali no escritório regional da Paulista, no predinho ali do lado da Olivetti. E aí, um dia, fui selecionado ali para participar de uma vaga. E aí, demorou um pouquinho e tal, porque o processo meio complexo, meio longo, e acabaram me chamando. Porra, foi uma alegria gigantesca. Só que eu entrei lá, cara, entrei com 20 anos. Entrei bem novinho, tinha acabado de fazer 20 anos. E fui cuidar de uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, que era distribuição de veículos do estado do Paraná. Eu comecei cuidando só do Paraná, mesmo estando aqui na Paulista. Mas, cara, foi desafiador e foi muito legal. E lá, esse processo de venda, né, era venda pro concessionário. Era para definir qual o portfólio que o concessionário ia ter na loja dele. Já tinha Chrysler na época? Não. Era só Fiat? Era só Fiat. A Fiat, eu digo que eu entrei lá em quarto lugar e saí quando ela estava em primeiro. Caramba, um belo resultado. Não sei se eu influenciei muito. Pô, que legal. Mas foi assim. E aí lá dentro, nesses 7 anos, como que foi a jornada? O que você viu de interessante, né? O que você trouxe de lá para a tua vida, né? O que você aprendeu lá dentro? Cara, a coisa mais bacana é assim, além de gostar muito de carros, desde aquela época até hoje, eu fui conhecer várias coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, e nunca conhecia. O processo de distribuição e abastecimento de estoque do concessionário, que é óbvio que todo mundo já deve ter uma ideia de que a montadora manda aquelas carretinhas para a concessionária é que faz a venda final para o consumidor. Mas todo esse processo de distribuição, qual que é o mix que vai? Né? Porque o mercado tem esses lances também, né? Tem ano que vende bem um modelo, tem ano que não vende. Né? Por exemplo, hoje em dia... a montadora tem ele pronto no pátio. Hoje em dia vende SUV, o SUV vende bem, mas e os sedãs? E a montadora, se ela produziu, ela tem que pôr na rua. Então, era um processo de negociação junto com os concessionários. E o bacana de tudo isso eu tinha esse contato diário com empreendedores, com empresários, com concessionários. Legal. Que naquela época era meio diferente do que é hoje. Um concessionário era Fiat e só Fiat. Quem era Ford era só Ford. Depois é que foi evoluindo isso e os caras foram se tornando multimarcas, multi-empresários. Né? Tem gente gigante aí no mercado. Tem gente que você entra no site de uma delas, tem todas as montadoras, né? Exato. Ele representa todas elas. E como é que você foi parar no mercado de seguros? Depois de alguns anos eu fui promovido, né? Saí dessa distribuição. Eu cuidei do Paraná, depois cuidei de São Paulo. E aí o processo natural é você subir um cargo e virar um gerente comercial, um gerente de setor. Tá. Então eu fui cuidar de um certo setor, né? Depois esse setor, claro, ele mudava para você atender o maior número de concessionários possíveis, mas tem um limite de atendimento. Então eu atendia lá 10 concessionários, de São Bernardo até Pindamonhangaba, por exemplo. E aí, se você atende dentro da Fiat, você atende você vai lá fazer com que o cara compre o plano de ação. Um plano de ação que é estabelecido todo ano junto com a montadora. Tá. Eu vou crescer tanto, eu vou aumentar meu showroom, eu vou vender tanto carro zero, tanto carro usado, eu vou vender tanto de peça para atender o consumidor na oficina, eu vou atender tantos carros em garantia. Quer dizer, tem lá milhares de informações
que são tratadas junto com a montadora, junto com o concessionário todo ano, e o gerente de setor vai lá ver se isso está sendo cumprido. Se o que foi programado está sendo executado. Vai ajudar, vai participar. É um elo de contato mais próximo entre a montadora e a concessionária. É um facilitador também, não é só um fiscalizador, né? Uhum. E aí, dentro dessa responsabilidade, está também toda a parte de peças. Sim, peças, oficina, garantia, atendimento ao cliente. Então, é bastante coisa. E é bem legal. Legal. Eu tenho bastante curiosidade, assim, em entender melhor isso, porque tenho amigos que trabalham com oficina e, variavelmente, eles compram peça das concessionárias. Sim. E, assim, como prever, né? Óbvio que, sei lá, capô de um carro popular, você tem que mandar um monte, porque é o tipo de batida que é a mais comum, para-choque, capô. Agora, o que a gente vê hoje, no momento que a gente está vivendo, é uma quebra muito grande nessa cadeia, né? Então tem carros, assim, às vezes, peças simples do dia a dia, 6 meses de espera, né? Você depende de vários fatores, né? Você depende principalmente do produtor daquela peça. Sim. Né? Que produz e fornece aquilo ali para que o cara tenha garantia, e não só garantia, a reposição normal, né? Você tem fatores que são externos, que você tem pouco controle, mas você tem um fator que nós, na época, tínhamos controle, que era fazer com que o concessionário tivesse o estoque o estoque médio mais próximo do ideal, para que ele tivesse uma demora pequena, né? Um atendimento de 3, 4, 5, 10, 15 dias nos extremos. Porque essa é a experiência que ele vai ter da marca, Exato, né? O consumidor. Exato. Né? E ele compra essa peça? Compra. Ele já fica com ela comprada, Sim. ela não fica consignada, não fica... Existe uma programação de estoque, existe o estoque, né, físico. Tá bom. Existe uma programação de compra e existe... Aí tem, né, já faz muito tempo que eu saí de lá também, mas existia já um sistema que circulava de emergência. Então, se não fosse um problema tão grande assim como é hoje, causado pela pandemia, mas, Sim. por exemplo, o cara precisou de um motor de Siena, que já saiu de linha. Eu tenho lá em Taubaté, e o cara aqui na Moca que tá precisando. Então aciona e o cara compra dele, em vez de comprar da montadora, que vai demorar muito mais. Entendi. Não é um produto que se tenha... O cara não vai comprar 10 motores desse e deixar no estoque, não faz sentido. Sim. Nem a montadora vai ficar produzindo e não vale a pena para produzir. Porque já saiu de linha. Então, você tem essa busca inteligente entre os parceiros, entre a rede, né? Muito legal. E o que você identificou vivendo, né, mais na rua, nessas concessionárias, o que você identificou de oportunidade que te fez ir para o mercado de seguros? Então, essa também é uma história legal. Visitando as concessionárias, a gente vivenciava o dia a dia dos caras. Então, além de tudo que a gente fornecia ou tinha de interesse no plano de ação, tinha coisas que não tinham nada a ver com a gente, mas interessava. Por exemplo, por que o cara lá, o fulano lá da Zona Leste, lá de São Miguel Paulista, vende mais peças que o cara aqui do Ibirapuera? Aí você descobre, peraí, ele vende mais peças porque ele tem um acordo com a seguradora. Ele fechou um acordo com a seguradora para dar um desconto maior, a seguradora só compra dele e fornece para todas as lojas credenciadas. A seguradora não está no meu escopo. Mas legal. Achei interessante levar esse conhecimento para outros concessionários que queiram, né, vender mais peças. O desconto pode ser maior, mas no volume o cara tinha ainda uma margenzinha boa. E é interessante você descobrir coisas que estão fora do seu campo de atuação. E aí foi que eu fui me interessando por outros assuntos. Na concessionária, o cara vende acessórios a montadora não fornece. E ele faz acordos, ele vende acessório, ele consegue também capitalizar um pouquinho mais. Né? A gente sabe a diferença, a margem de lucro dos caras no final das contas é muito baixa. Sim. Então, quanto mais o cara trouxer de inovação, de outros produtos que o cliente quer comprar, né? É quase um cross-sell, né? Sim. Que a gente fala bastante. E ele consegue agregar no momento que a pessa já está disposta a comprar. O cara vai botar em sulfilme. Por que deixar o cara sair para colocar em sulfilme? Por que a gente não vende aqui dentro, não instala aqui dentro? Sim. Né? E aí vai. Nisso, surgiu o interesse por seguro. E aí eu, como curioso, sempre fui, comecei a estudar o assunto. E uma das sócias de uma das concessionárias, que fala em Poá, inclusive, nem são mais eles os concessionários da região, é um outro empresário hoje, ela tinha acabado de se tornar corretora de seguros. Tinha feito o exame, tinha aberto a corretora, e eu falei, curioso, falei, eu tenho interesse de conhecer um pouco mais, eu aprofundar um pouco mais nesse assunto.
Aí ela falou, tem uma caixa aqui com os livros que eu estudei. Você quer dar uma lida? Aí eu falei, dá pra mim aí 2, 3 livros. Cara, e eu comi os livros. Em 2 semanas eu tinha lido os livrão assim, ó, grande assim. Eu comi os livros. E aí eu voltei, devolvi pra ela, ela falou assim, você não vai ler não? Eu falei, não, eu já li. Tem mais? Ela falou, então leva a caixa. E me deu a caixa toda. E aí eu comecei a ler bastante, eu falei, pô... e aí visitava ela cada 15 dias, mais ou menos. Ela, por que você não presta o exame, já que você gostou tanto do assunto? E eu, prestar o exame pra quê, né, cara? Sei lá, presta o exame. Se você passar, você vai ser habilitado a ser corretor de seguro, mas não quer dizer que você precisa virar corretor de seguro. Sim. Falei, tá, legal. Aí chegou lá numa parte mais difícil, aí minha irmã foi trabalhar na Mais, no Grupo Sinal, pra vender seguro. E eu já atendia ao Grupo Sinal na época também pela Fiat. Sim. E aí, visitando lá, conheci um outro cara que era supervisor de lá e estava começando a corretora do Grupo Sinal, que é a Ast. Sim. E aí ele falou, eu prestei 5 vezes o exame e nunca passei. Você não quer estudar comigo? Então, já que você está curioso, minha tua irmã falou que você está estudando, que você está curioso Caramba, no assunto. que legal. Vamos estudar junto? Falei, vamos, cara. Tinha umas coisas bem complexas mesmo, cálculo de incêndio, cálculo de estatístico, era bem complexo. Bom, estudamos junto lá por umas 3, 4 semanas e fomos pro exame. Meu filho tinha acabado de nascer, bebezinho, uma semana inteira de exame aqui perto da Paulista. E aí que fizemos junto os exames, eu passei em todas e ele reprovou de novo. Cara, o que eu fiz? Já passei, né, cara? É o destino, né, meu? Deixa eu ver aqui o que tem. Vou abrir a corretora. Isso, 95. Meu filho nasceu em novembro de 95. Você ainda estava na Fiat. 96 eu abri a corretora. E ainda estava na Fiat. E aí, legal. Abri a corretora, mas não sabia o que fazer com aquilo. Abri pessoa jurídica mesmo. Sim. Mas continuei na Fiat, né? Tava seguindo carreira. Tava indo bem lá, né? E aí, cara, ó, o destino é muito louco, né? Numas férias de um colega, geralmente quando tinha férias, chamavam um outro colega, né? Nós éramos em 10 gerentes de setor. Tá. Que atendíamos toda São Paulo, Vale do Paraíba, interior, uma parte do interior, até Bauru. Bauru pra frente era outro regional. E toda a Baixada Santista. Toda mesmo, até o Litoral Norte. E aí um colega saiu de férias, ele atendia um grande grupo aqui de São Paulo, na época, que é o grupo Mirafiore, que já não existe mais, mas era um maior grupo da época. Eu lembro do nome. Tinha 23 concessionárias, era um primeiro grupo multimarcas, né, que até escondia, botava o nome do outro da família, pra não falar que era deles mesmo. Não podia na época, Não podia. Né? Não é que não podia, não estava escrito em lugar nenhum que não podia. Mas não era... Mas se você abrisse uma Ford sendo Fiat, você nunca mais ia conseguir nada na Fiat. Então eles meio que... Entendi. Não estava escrito em lugar nenhum, mas... Mas não era... São regras não escritas, né? Sim. E aí, cara, olha que engraçado. O meu chefe, como eu já tinha o Grupo Sinal aqui, que é um grupo que já era grande na época, não era tão grande quanto hoje, mas já era um grupo bem importante. Era São Bernardo, São Paulo, Moca. E aí, meu chefe falou, você já atende o Grupo Sinal, né, e atende o interior, você não vai atender o Mirafiore, eu vou botar outro cara para atender o Mirafiore. Esse cara chegou lá, o presidente do grupo ligou pro meu chefe e falou assim, não quero esse cara não. Pode trazer, ele chamava eu de Thomas ainda, por causa do presidente americano, Thomas Jefferson. Né? Pode me mandar o Thomas. Manda o Thomas aqui que eu não quero saber desse cara, não. E, ficou uma saia justa, né, cara? Aí ele falei, deixa que eu atendo, não tem problema, né? Não vai deixar o cara lá... Não é nem setor dele, Ele tá lá quebrando um galho e o cara ainda vai ser grosso com ele. Deixa comigo, eu me entendo bem. E, cara, engraçado, 2, 3 dias que eu fui lá, eu descobri algumas coisas que eles estavam fazendo que estavam erradas, eles estavam pagando o carro. A gente, quando fatura carro, o cara te dá um crédito. Tá. Então, eu não sei como funciona hoje, mas o cara tinha, média, 45 dias de juros zero. Tá bom. A partir daí, ele começava a correr um jurinho pra gente, e esse juro ia aumentando com o tempo. Então, era um prazo bacana para ele vender e não pagar juros, né? E ter esse capital emprestado pela nosso financeiro da Fiat. Era bem interessante. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam vendendo carros mais antigos, quer dizer, eles estavam baixando os carros mais novos que eram juros zero. E né? deixando no estoque E deixando no estoque os carros mais antigos que estavam com juros já 4, 5 vezes maior do que os carros depois de 45 dias, por exemplo. 46 dias era um pouquinho. Aí lá 180 já era um montão. E aí eu fui mostrar isso pra ele, falei, você tá vendendo o mesmo carro, não faz sentido.
Porque se fosse dar modelos diferentes, mas assim, é o mesmo carro, sabe? Sim. Tipo, você tá vendendo... Você tá escolhendo o item na tua fila é errado, né? Você tá pegando o final, você tem que Aí, pegar. fiz uma conta rápida pra ele, ó, quanto é que você tá perdendo aqui? Teu financeiro devia estar olhando isso aqui com lupa, né, cara? Aí ele, porra, é verdade, eu vou ver isso aqui. Aí, no outro dia, conversando mais abertamente, ele, pô, a gente, né, desse ecossistema que a gente tá trazendo para dentro da nossa concessionária, a gente tá indo muito bem com o despachante, tá trazendo uma boa grana pra gente, a gente tá indo muito bem com o cara de acessórios, tá trazendo uma boa grana pra gente, mas a gente não tem nenhuma corretora de seguros ainda. É nosso próximo passo. Ah, cara, Na hora. aquelas pastinhas 007, sabe, velha, Aham. surrada. Pá, abri e falei, agora você tem. Eu não sabia o que fazer com aquilo, tava parado, louco pra empreender. Apareceu a Com oportunidade. 25 anos, cara, de idade. O cara Pô, falou, fantástico. o que você quer? Eu falei, a regra é tua. Você que é o dono dos pontos de venda, eu tenho a empresa. Vamos ser sócio. 75 pra mim, 25 pra você. Fechou. O que ele falasse também tava fechado, né? Você entendeu, cara? Eu abri mão, né? É o que se faz muito hoje também, né, cara? Sim. Quando você vê... Aí que é a loucura, né? Quando você vê esses grupos, comprei e troquei ação. É exatamente isso. Sim. A gente tá falando de uma forma aqui mais fula, mas É o mesmo movimento. só Sim. que é mais organizado, né? Os tempos melhoraram, tem, né, os M&As da vida, fusões, aquisições. Mas foi isso que aconteceu. E aí, naquele momento, o que você começou a fazer foi contratar gente para colocar na concessionária. Desesperadamente. Desesperadamente. E para treinar essas pessoas... Cara, eu não tinha noção de não tinha, né? empreendedorismo, eu tinha noção de vendas, marketing, ainda uma visão, sim, né? Para aquele setorzinho que eu olhava. Sim. Tomar conta do meu negócio, porque, porra, você tá na FIT, você sabe, né? Cara, deu pau na máquina de Xerox, chama o cara da manutenção. Deu pau no telefone, chama o cara do telefone. E no telefone, na manutenção, tem o cara especializado, né? Aí agora, Assim, na tua empresa, deu pau no telefone. Você. Arruma, amigo. Tá vazando o cano, tá bom, tô indo. Você entendeu? E aí eu falava, pô, não tem pra quem chamar, né? É comigo mesmo. Que legal. Mas assim, só pulando a etapa. Aí eu Aham. voltei pra Fiat e fui lá negociar, né? Tô saindo. Vocês me mandam embora ou eu peço a conta? Puta, os caras demoraram um tempão pra decidir. Eu fiquei lá um tempão. Trocaram meu carro, trocaram meu celular, me deram notebook, coisas que o carro já tinha, mas o celular, meu notebook eu nunca tinha tido. Eu falei, mas pra que vocês estão me dando isso? Eu tô saindo. Fizeram de tudo. Pensa bem. Eu tava indo bem, mas eu era muito novo, cara. E eu sabia que pra eu chegar onde eu queria, ia demorar bastante tempo. Tá. E assim, quanto é bastante tempo? Hoje, eu tenho 51 anos. Hoje, 10 anos pra mim não é nada. Naquela época eu tinha 25, cara. 10 anos pra mim era mais do que um terço da minha vida. Sim. Era muito tempo. Sim. Então eu imaginei, puta, vai demorar 10 anos pra chegar num cargo bacana aqui e ganhar o que eu acho que eu mereço. Não tenho tempo pra esperar isso. Então, tenho amigos lá até hoje, né? Alguns estão na Volkswagen, inclusive, em cargos bem altos. É bem bacana ver essa evolução dos caras. Mas não me arrependo de nada. Eu acho que foi uma jornada bem bacana. Aprendi muito. E empreender um negócio que você já tinha vontade. Já. Porque você comentou no começo que teu pai e seus irmãos trabalharam também na Volks. Sim. Que tinha alguma referência de alguém que tinha empreendido Não. na família? Não. Não. Era uma vontade tua. Meu pai chegou a ter um negocinho, um lava rápido, mas Aham. não era um negócio. Meu pai não era empreendedor. Então teve lava rápido, durou super pouco tempo, durou um ano. Eu ainda ajudei, mas eu era muito novo, tinha 17 anos nessa época. Então foi a minha única experiência com empreendedorismo foi essa. Mas eu sempre fui um moleque de vender as coisas. Então, se eu via um óculos escuro de segurança, por exemplo, eu falei, pô, isso aqui deve ser bacana para vender como óculos de sol. E fazia isso desde os 10 anos. E aí, puta, fui vender jornal, cara. Meu, eu pegava jornal na casa das famílias para vender para feirante embrulhar. Peixe. Exato. Então eu tinha um canalzinho lá de um primo de terceiro grau lá que fazia isso. E aí eu comecei a fazer isso na mão primeiro, depois na sacola, depois eu fui com carrinho de feira, quer dizer, eu fui inovando. Que legal. Foi aumentando os volumes. Isso com 12, 13 anos, cara. Caramba. Você entendeu? Então tinha um pouquinho disso na veia sempre. A gente é de uma família pobre, mas ninguém nunca passou fome. Aham. Né? Mas sempre quis buscar o teu negócio, fazer. Sim, sim. Queria muito. E E assim, quando eu viajava, né? Quando eu fazia Pindamonhangaba, por exemplo, era uma das concessionárias que eu atendia. Tá. Que eu tinha muito prazer, inclusive, de atender, porque o cara era um cara inovador e era do interior. Eu achava isso sensacional. Ele fazia coisas muito mais legais do que os caras estavam fazendo aqui em São Paulo, na época. Uhum. Isso há 25 anos, 27 anos atrás.
Só que eu voltava de lá, é uma volta solitária, né? E um longo caminho. E, porra, ficava pensando, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mim, né? Esse contato que você tinha com empreendedores, com empresários, era bem interessante, né? Muito interessante. Porque eram, assim, grandes negócios, né? Não tem uma concessionária, sei lá, poucas são as concessionárias hoje em dia, eu não sei como era antes, que o cara tem uma concessionária. Normalmente são grupos, né? Naquela época tinha bastante gente que tinha uma só. Tinha. Alguns lugares de interior eram bem pequenas, e a gente atendia Paraná, né? Então, Paraná, como as distâncias eram grandes e as concessionárias eram pequenas, então a gente tinha cara que vendia 10 carros por mês. Tá. Era bem raro, mas tinha. No Paraná tinha mais, era menos raro do que São Paulo. Mas eram mundos muito diferentes, né? Formas diferentes de você pensar um mesmo negócio, né? Exatamente. Esse que é o louco. Esse que é o louco. Aí você pegava o Grupo Sinal, o Grupo Mirafiore, caras empresários. Uhum. Cara, não eram... Tinha muita gente no Paraná, por exemplo, eu só estou citando exemplo do Paraná porque era onde eu atendia, tá? Existiam vários exemplos parecidos no resto do Brasil. Mas tinha cara que só queria ter a Fiat lá para falar para a cidade que ele era dono da Fiat. E era. Entendi. Entendeu? Na Tex, né, o que a gente percebe, assim, é parecido com isso. Você fala assim, por exemplo, esses dois que você falou, a Sinal e a... Mirafiore. Os dois são muito grandes, os dois eram muito grandes e provavelmente tinham estratégias e formas muito diferentes. Então você fala, bom, eles fazem a mesma coisa, eles vendem a mesma coisa, inclusive da mesma marca, né? Mesmo produto. Mesmo produto, com as mesmas regras, seja políticas, o que for, e fazem de forma muito diferente. Na Tex, no começo, a gente tinha impressão, por a gente ter vindo de corretora, que a gente entende, assim, eu entendo de corretora, né? Eu já sei como é que funciona, a corretora cresceu, que não sei o quê. Só que você vê que são muito mais diferentes do que iguais, né? Exatamente. Então, os exemplos que você tem formam um repertório, mas não tem receita, né? Não tem um modelo que você fale, não, eu vou fazer assim que vai dar certo. O que eu achava muito bacana daquela época, eu ainda acho bacana, no meu setor, inclusive em seguros, é você estar em grupos, isso para quem tá, né? Estar em grupos, ter lá um órgão, não é regulador, mas um órgão. Tipo, lá a gente tinha lá o escritório regional. Além disso, tinha associações, né? Na época chamava, deve chamar até hoje, Abracaf, que era a Associação dos Concessionários Fiat, ficava ali no Pacaembu. Ali eles estavam sempre tentando trazer bons exemplos, né? Aonde, lá em Itatiba o cara consegue fazer isso e funciona muito bem. Sim. Por que você não tenta fazer, replicar um modelo parecido aí em Bragança Paulista, que é muito semelhante, né? Ou, sei, em Pindamonhangaba, Taubaté, São José dos Campos, por que não em São Paulo? Então, tem coisas que eu acho que dá, sim. Por exemplo, há 12 anos atrás, a Minuto nasceu. Sim. A gente olhava para aquilo e falava, cara, eu não sei, mas isso, se der certo, é muito caro. Eu não consigo fazer. Né? Hoje você olha para aquele modelo, primeiro, ficou muito mais barato de fazer. Ainda é caro, mas ficou muito mais barato. Mais barato. Tá? E dá para você fazer em pequena escala. Né? Lá talvez não desse. Sim. Tanto é que algumas ficaram pelo caminho, que tentaram fazer, e a Minuto foi se reinventando a cada dia. A gente faz uma coisa muito parecida, e a gente acreditou que dava para fazer, mas a gente começou pequeno, bem pequeno. E aí para a gente dividir essa história que eu conheço uma parte. E aí você focou em concessionária, focou em automóvel, foi construindo essa carteira de concessionárias, chegou a ter quantas concessionárias? 23. 23 concessionárias. Ao mesmo tempo. Quem eu conheço que trabalha em concessionária é uma maluquice. É uma maluquice. Várias regras diferentes para cada uma, cada grupo ou cada dono de concessionária quer um modelo diferente de remuneração. São remunerações normalmente agressivas, que você às vezes nem ganha na primeira, você tenta na renovação, né, fazer... O que é bastante incerto nas renovações. Em 3 gerações. Se der sorte. Como que foi esse período, essa experiência? E aí você pivotou isso para o modelo digital, né? Demorou para pivotar, na verdade. Eu nem sei se é pivotar também, porque a gente vende mais ou menos a mesma coisa, só mudou o canal. Né? Então nem sei se chamaria realmente de pivotar. Mas assim, é bacana. É uma história bem louca, porque naquela época, para vender seguro novo, você precisava de canal. Tá. Qual é o canal para vender seguro novo? Quem vende carro. Para mim, né? Era meio óbvio. Trabalhava em montadora, conhecia uma série de concessionárias, né? E consegui fazer acordo com um grande grupo.
pô, tá com a faca e com o queijo na mão, Tá né? lindo, Só sim. que não. E aí você tem a árdua tarefa de contratar pessoas e treinar pessoas. Primeiro, a gente chegou em 97, bem no comecinho de 97, botando o computador numa mesinha dentro do salão de vendas ao lado dos vendedores de carro. Sim. Todo mundo achava isso muito esquisito. Porque naquela época ainda se fazia conta na cartelinha de taxas, tabelas e tudo mais. E eu aprendi a fazer assim para passar no curso, mas nunca eu ia usar aquilo. Sim. Já tinha seguradoras que tinham sistemas, forneciam sistemas para a corretora, então a gente comprou computador para cada concessionária, contratamos uma pessoa para cada concessionária, treinamos ela, mas óbvio, tinha poucas seguradoras para vender. Né? Tinha 3 ou 4 que tinham sistemas, então a gente, vamos vender 3 ou 4. Quem tem? Então, não tem como vender outra que não tenha. E aí é um grande desafio, pô, porque você tem 23 concessionárias, 23 máquinas, 23 regras diferentes, 23 gerentes de vendas diferentes, centenas de vendedores. E o vendedor faz o quê? Depende do carro, o seguro inviabiliza a venda do carro. Perfeito. E aí o que acontece? O cara esconde a venda. E aí, quando você vai ver o cliente já está saindo da concessionária, você não teve acesso a ele. Como é que você vai vender um seguro se você não tem acesso a telefone, a nenhum dado do cara? Então, você não vende, você perde a venda. Só que você paga pela nota. Porque a concessionária, dependendo do modelo, a maioria já era assim naquela época. Eu dei um pouquinho de azar, eu cheguei um pouco tarde. Tinha gente que pagava sobre o que ganhava, que era ótimo. Sem dúvida. Paga uma parte do que eu ganho, eu não estou perdendo, né? Mas nesse modelo você pagava qualquer uma das notas. Pagava por nota, tendo acesso a ela ou não. Caramba. E foi duro, porque foi muito tempo assim. E aí, com o tempo, né, é óbvio, você vai aprendendo, vai tendo retornos melhores, vai fazendo mais amizade quanto mais tempo você ficava na loja, melhor, porque você faz amizade com o gerente, com os vendedores, né? E tem que estar sempre presente. Então, isso ajudava a melhorar a conversão. Mas não era certeza. Uhum. Para alguém te dar um balãozinho... Tá fácil. Fácil. E você não tinha integração, né? O ideal seria conseguir integrar com a concessionária e saber, ó, puta, emiti um pedido, pá, sai na impressora, eu sei, não preciso depender do vendedor. Sim. Então a gente, com o tempo, foi conseguindo em algumas colocar isso. Mas a maioria ainda continuava reticente. Não, o sistema é meu. Você só vai vender seguro. E no final das contas, tem um pouco de um desalinhamento de interesse, assim, nesse exemplo, né? Porque para ele vendeu o carro, ele vai receber pela nota, então tá tudo certo, né? Exato. Se você vendeu ou não, não é muito problema, né? Então, esse era o modelo que eu tinha e que algumas corretoras tinham também. Existiam outros modelos melhores, mais vantajosos para a corretora, com participação, com um ganho maior, se o cara tivesse uma conversão maior. Tinham modelos que eram negociados de forma melhor. Estou dizendo aqui que o meu modelo era ruim e todos eram ruins. Alguns eram melhores. Mas, a gente estava até falando no off aqui, né? Tende ao infinito a quantidade de modelos que já se criaram com concessionária, né? E aí foi aprendendo nesse modelo que momentos, algumas deveriam valer a pena, tinham um melhor engajamento, outras nem tanto. Exato. E esse é o duro momento, né, a gente conversou inclusive aqui antes também, o duro momento de você chegar e falar olhar para a carteira, olhar para aquele monte de parceiro e falar, puta, desses 4 aqui não vale a pena. Então eu vou declinar. Eu vou sair, não vou renovar. E aí, como é que fica teu planejamento? Sim. Porque você está pronto para trabalhar com aquele volume. Se você derruba 4 fornecedores de clientes novos, vamos para exemplificar, você tem que mudar tudo, internamente também. Então, era muito ruim para fazer planejamento naquela época, né? Até pouco tempo, por causa disso. Então, a gente entrava, todas as concessionárias que a gente entrava, a negociação era difícil, né? Você sempre acabava disputando com outros corretores que tinham outras contas diferentes. Então, às vezes, você tinha que pagar um pouco mais do que você estava disposto, de que você achava que era justo, porque senão você não entrava. Entendi. E aí você esperava, mas pelo menos se eu converter, sei lá, 20%, 25%, eu empato no segundo ano. E aí, quando você começa a converter 10%, você fala, não, cara, isso aqui não funciona mais. Porque não tem como converter nunca mais. Eu vou passar 10 anos renovando. E quando que você começa a ir pro digital? Foi meio que coincidência. A gente começou a ir A gente já fazia algumas experiências meio que na mão, com Google Ads, Facebook e tal, mas assim, nada muito estruturado. Fazia experiência, vai lá, investe, né?
patrocina alguns anúncios. É difícil, né? E caça o lead. É. Depois, putz, vamos comprar lead de um fornecedor indicado, não converte. Vamos. E assim, entramos no programa da Porto, que tinha ali Legal. eu nem lembro mais o nome, mas tinha lá um programa também que fornecia leads pra gente, era mais estruturado, mais bacana. Aquilo ali me abriu o olho, falou, opa, aqui tem alguma coisa. Ainda não era aquilo, mas já demonstrava que aquele negócio tinha evoluído muito. E aí a gente deu uma organizada, arrumamos um bom parceiro, que estava mais estruturado, inclusive, do que a Porto ainda, que nos fornecia um lead um pouco mais quente. Tá. Só que mesmo assim a gente teve que começar pequeno. Uhum. Começa com, trocamos de sistema, foi na época que a gente trocou, inclusive a gente saiu do antigo fornecedor, né, e fechamos com o teleporte, né, o que ajudou, inclusive, a gente ter o cálculo mais rápido, ter um multicálculo, né, em 30 segundos a gente tinha 16 seguradoras calculadas, isso ajudava bastante. É muito louco porque a gente fala disso hoje em dia, para qualquer pessoa que entrou no mercado agora, e é óbvio, né? Mas no momento que você faz a mudança, é brutal a diferença. Brutal. Né? É brutal. Mas a gente volta nesse assunto para falar de migração e tudo mais, que é Cara, uma história... É bacana. Uma história meio triste. História longa. E aí você, com esse parceiro, pode falar quem é? Não, Pode sim. É a Zipia. A Zipia, legal. Já mudou de nome 3 vezes, mas Já. hoje chama Zipia. Você deve conhecer como Smart, a Zipia, e Queen no começo... Street. Como? Queen Street. Queen Street, que era a multinacional. E aí, com eles, é uma operação que funcionou e que você começou a... Eu acho que funcionou por tracionar vários mais. motivos, né? Tá. Eu digo que... Né, eu tento... Você já sabia mais fazer também, né? Tem um componente exato. Já tinha aprendido um pouco mais, já tinha conversado com colegas que estavam fazendo, que estavam dando certo. Eu acho que isso é o primeiro passo de qualquer um que quer fazer isso. Sim. É primeiro ir mentorar por aí. Sim. Sabe? Vai, bota o sapato na rua e vai gastar um pouquinho, porque vale a pena. Então, eu conheci alguns modelos que estavam funcionando e vi que a gente tinha que fazer daquele jeito. Tá. Puta, eu tenho que contratar 2 pessoas, eu tenho que colocar sistema multicálculo, eu tenho que colocar o sistema do parceiro, eu tenho que colocar 2 telas, eu tenho que integrar o máximo possível esse negócio, e esses caras não podem olhar para o lado para a operação da corretora. Ele não pode atender telefone, ele não pode atender sinistro, ele não pode fazer endosso, esse cara não pode fazer outra coisa. Legal. Né? Até a gente entender esse negócio e ver até onde a gente pode ir. E eu acho que foi por isso também que começou a funcionar. Mas isso também a gente aprendeu um pouco com a Porto Seguro, naquele modelinho que ela falou, ó, tem casos dando certo, mas o cara foca... Faz desse jeito, né? Exato. E a gente fica meio que reticente, não, faz desse jeito nada, vou botar um cara da renovação para fazer. Não dá certo. Não vai funcionar. Né? Mas a gente é muito teimoso, né? Sem dúvida. Então por isso que a gente erra pra caramba. caramba. Ele não deu certo porque tinha... Mas aprender com o erro dos outros e estopar um erro é um aprendizado, às vezes dolorido, mas que é muito importante, né? Exato. É muito difícil, a gente estava conversando, o Jeff e eu, que é muito difícil você olhar para alguma coisa que você investiu muito dinheiro, ou muito tempo, ou muita energia, ou muita paixão, e falar, não, peraí, não tá dando. Né? Já passou do... Vamos parar. É horrível. É horrível. Sentimento é uma sensação horrível. De frustração. Sim. Só que precisa. Sim. Precisa. E precisa, às vezes, até para você dar um passo para trás, até para dar 3 para frente depois. Sim. Mas com mais estrutura, com mais aprendizado, em todos os setores. Jeff, o que eu acho muito interessante nas conversas com você, 2 pontos. Primeiro, você sempre está trocando muito com outras pessoas, contando, ouvindo e tal, e eu acho isso muito legal. Já teve um tempo no mercado de seguros que as coisas eram meio caixa preta. Ninguém dividia, né? O cara tava dando certo e não contava para ninguém e tal. E eu percebo que você não faz isso, né? A gente já fez várias lives juntos. Eu escuto muita gente, às vezes, estou conversando com o corretor e falo, eu estava conversando com o Jeff, ele me contou que tal coisa. Então, assim, ele não tem isso. E outra coisa tua empresa, a forma com que você conta da corretora, me parece muito uma empresa de tecnologia, no sentido da velocidade, da forma de pensar as posições. Por exemplo, a gente tem uma pessoa em 2021 que foi nomeada como Chief Growth Officer, né? Que é a Michelle. E isso muda completamente, né? Muda completamente. A forma com que você está olhando para o negócio tradicionalmente, né? Como é uma corretora de seguros
tradicionalmente, né? Essa pessoa, por coincidência, é minha esposa. Sim. Mas não é por isso que ela veio, não. É porque ela era do mercado, ela já era gerente nacional de vendas, já comandava uma equipe de mais de 70 pessoas da área de tecnologia, mais voltada para... Era uma health tech, que tem um pouquinho mais de tempo, mas é uma health tech bem bacana. Hoje deve estar com uns 400 funcionários. Assim... E lá ela trouxe pra gente, ela sentia a necessidade, ela sentia o meu... eu tava sofrendo, sabe? Quando você fala, puta, eu preciso fazer tanta coisa, mas não tenho braço, não sou um polvo, né, cara? É duro você desenhar planejamento e depois você não ter gente para executar, né? Aí você fala, puta, eu preciso de processo, mas eu não tenho... Quem que eu vou parar para fazer processo? Pô, É quase igual a história que eu te contei no off, depois a gente traz de volta aqui, quando você tem vários projetos bacanas para implementar, mas você não tem um head de inovação em projetos. Não vai nada para frente, né? Porque você vai querer dar isso na mão do head de seguros novos e de fidelização, mas o cara tem já todas as tarefas dele, não tem como ele ficar olhando para isso. Ele vai até olhar porque você tá mandando, mas... Não, ele não consegue ser dono no sentido assim, de ter propriedade, foco, energia naquilo, né? Ele vai dividir a energia dele, o resultado vai ser metade. Se tiver, vai ser metade do que deveria. Mas assim, acho que o mais bacana que a Michelle trouxe, né, além da experiência dela e do protagonismo que ela em pouco tempo, né, nunca tinha trabalhado com seguro na vida, mas conhece de pessoas, conhece de processos, conhece de planejamento, conhece de vendas. Então, entrou no negócio, o negócio estava indo para frente, estava evoluindo, estava crescendo bastante, né? Mas a gente estava olhando e falando, porra, a gente precisa escalar melhor isso, porque não adianta só eu vender, eu preciso dar qualidade, eu preciso fidelizar, tem muita coisa para ser feita, ainda tem, mas naquela época, então, imagina. Sem dúvida. E a gente, na meio né, a pandemia tinha acabado de começar, isso foi em junho, mais ou menos, de 2020 que ela veio. E aí foi bacana porque ela trouxe outros conceitos que eu não tinha, que é trazer os advisors, né? Pô, eu preciso de um cara olhando para o meu equipamento de TI que está crescendo pra caramba, eu preciso de um cara olhando para isso o tempo todo, eu não posso ter equipamento quebrado e consultor parado. E quem que vai fazer isso? Contratar um funcionário para fazer isso? E aí, não, vamos procurar alguém que faça isso de fora, que seja um advisor. Cara, achamos um cara, tá com a gente até hoje. Sensacional, a gente não tem mais máquina parada. O cara faz tudo preventivo. Se tem máquina parada, tem substituição imediata. Então, para de pensar... Olha que louco, você para de pensar nisso. Você tira isso da tua cabeça, do hall de preocupações que você naturalmente já teria, né? É sensacional. Essa sensação é muito boa, cara. Porque você para... E outra, não é mais alguém da sua equipe que tem ali várias tarefas de produção, ou de fidelização, ou de pós-vendas, que você vai tirar para, putz, quebrou uma máquina. Tira, então manda a Carla resolver. Que é o que se faz normalmente. Sim. Né? Quando você tem um advisor, um externo que faz isso, que te orienta, né? Primeiro, o cara te coloca dentro da LGPD. Segundo, o cara, todos os sistemas originais, atualizados, bonitinhos, você não vai ser autuado porque você está fora da lei. Então, são várias coisas que você meio que negligenciava. Sim, e o legal, usando como referência as coisas que a gente vem falando, é que essa pessoa de fora, seja qual for, né, você vai contar outras posições que você hoje olha desse jeito, seja qual for ela, essa pessoa está vivendo um mercado com várias experiências diferentes. Ele não está dentro do teu negócio só. Então ele também te oxigena, né? Ele te traz ideias novas. Cara, a gente está aqui com essas máquinas X, mas puta, hoje em dia está todo mundo trabalhando de tal jeito. Acho que se a gente for fazendo um rollout do modelo, vai ser melhor daqui a 3 anos. É isso. Imagina quantas vezes você precisa comprar um equipamento novo. Aí você fala, eu não entendo nada do equipamento. Nem por onde eu começo. O que eu vou comprar aqui? Eu compro Dell, compro Apple, compro, eu não sei, Samsung. O que é o melhor para mim dentro também do custo-benefício? Que eu também não posso sair gastando a rodos, que eu tenho um planejamento financeiro que eu tenho que executar. Sim. Né? Receitas e despesas ali não brotam, né, cara? Então você tem que... A gente tem uma frase eu acho que é do Lehman, custo, né? Despesas são igual unha. Você tem que cortar sempre. Né? Você não precisa fazer nada, ela vai crescer. Ela cresce naturalmente. Cresce sozinha. Cresce sozinha. E essa visão que vocês têm, né? Você e a Michelle, foi o que proporcionou você também explorar outros ramos do mercado. Então, começar automóvel, estou rodando, aprendi um modelo, estou escalando ele.
tem a oportunidade de abrir mais uma frente, é isso? Exato. E não é nem cross-sell, né? A gente tem ali a missão de fazer o cross-sell funcionar, que eu não sou nem fã, eu não diria que sou fã, mas eu sou um grande observador, né? Você vai num restaurante, você pede a conta, o que o garçom faz? Sobremesa, café. É a cross-sell. É. Né? A gente não percebe. Então eu acho que, eu falo muito isso para minha equipe, e assim, é uma missão, porque é um desafio. A gente tem que fazer o cross-sell sem o cliente perceber. O que é o cross-sell sem o cliente perceber? Pelo amor de Deus, você está querendo vender, caramba. Sim, eu estou querendo vender, mas eu também estou querendo resolver problemas. Né? Se eu pergunto a profissão do cara, por exemplo, o cara fala para mim que é médico, eu sei que ele faz um seguro de responsabilidade civil. Se ele não faz, ele deveria fazer. Então eu vou explicar para ele a necessidade que ele tem, ou que ele já contrata, ou que ele deveria estar preocupado com isso. Né? E aí por aí você vai muito longe. Quando você faz perguntas, e esse é o cross-sell. A oportunidade de vender e de estruturar outros ramos as seguradoras fornecem para a gente, em média, 30, 40 produtos. Sim. Né? É óbvio que a gente não vai sair vendendo 30, 40 produtos, porque para tudo você precisa estruturar, treinar, trazer pessoas certas para executar esse trabalho, que não é fácil. Mas tem os principais que uma corretora de seguros deveria estar vendendo, que é saúde, que é RE, que é empresarial, né? Então, a gente saiu sim dando uma estruturada nisso, dando uma melhorada, mas a gente vem ainda aprendendo. Porque é um grande desafio. Né? O automóvel veio meio que no sangue, parceiros e tal, a gente deu uma mudada no canal, mas a gente já vendia, já tinha uma carteira. Sim. Então, o desafio agora no automóvel é diminuir churn, é fidelizar mais, é conseguir mais indicações. Você estava falando de diminuir churn. A gente, algum tempo atrás, eu não lembro exatamente o ano, mas teve um ano que teve isenção de IPI e tudo mais, e reduziu bastante o valor de veículo também. E a gente teve alguns clientes grandes que o cara só vendia novo. A renovação dele era... sei, se o cliente quisesse muito, ele renovava lá, porque eles não estavam fazendo muito esforço. Que loucura. Loucura, né? Mas é porque ele tinha um canal de venda para o novo muito forte, muito forte. Ele vendia muito no novo. E o que ele não vendia ali, ele também não agendava. Ficava para depois. O cara não... Se o Jefferson não quis fechar comigo hoje, a brincadeira que a gente fazia, né? O Jefferson não quis fechar comigo hoje, ele não quer saber de mim nunca mais. Mas não, só naquele momento você não... Não tinha sequer um follow-up. Nada, e não agendava. E aí, no começo, e a gente tem algumas marcações, né? A gente começou a sinalizar para eles que não tinha muito agendamento e tal, e começaram a fazer isso. Foi interessante porque subiram os preços dos carros novos, diminuiu brutalmente o quanto eles estavam vendendo, e você começa a olhar para as outras coisas. Só que deu tudo certo e eles entenderam que o volume que eles vendiam no agendado era igual ao do seguro novo. Que loucura. Então, daqui a 12 meses, eu pego essa minha base aqui, que eu não fechei dessa vez, e eu vou ter uma conversão dela similar ao que eu tenho no seguro novo. Mas o que é interessante isso foi num momento de... a água estava no pescoço. Mas isso que você está falando, né? Ter isso como estrutura da sua corretora, como dia a dia, tá bom. Agora eu preciso diminuir churn. Agora eu preciso pegar os clientes mais satisfeitos e fazer com que eles me indiquem outros clientes. Exato. Agora eu preciso pegar esses que já recorrentemente renovam e vender outros produtos para ele. Como que você faz isso virar um processo e não uma pessoa que sabe fazer isso, né? Primeiro, você tem que conversar bastante sobre isso. Sim. Né? Porque não é tão óbvio, as coisas não são tão óbvias. Eu vou te dar alguns exemplos, inclusive. Tem coisas óbvias, né? Renovação. É bastante óbvio, bastante né? óbvio que você tem que ter o cara ali... Né? Primeiro, você tem que ter uma atuação recorrente, não só daqui 12 meses falar com o cara e mandar uma proposta de renovação 3 dias antes de vencer o seguro. Você tem que ter uma comunicação com esse cara recorrente. Então, a gente tem blogs, a gente se comunica com o cara pelo menos 12 vezes por ano. Legal. Sabe? Pelo menos. Por vários canais. Sim. Porque hoje ninguém mais abre e-mail, mas abre WhatsApp. Hoje ninguém mais... Então, tudo muda. Então, você tem que tentar se comunicar com esse cara por site, por redes sociais, e por diversos... webinar, a gente faz webinar. Sim. Né? A gente está presente aqui, falando. Sim. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa olha só como que é interessante. Tem muita gente que não quer fazer o cross-sell, ou não faz, e eu era um deles,
até outro dia. Por quê? Porque, puta, vender seguro residencial não dá dinheiro. Isso é a máxima do mercado. Sem dúvida. Todo corretor vai te falar isso. E é verdade. Não é mentira. Só que um cliente que tem mais do que um produto com você, a probabilidade dele te abandonar sem te comunicar, que é o maior problema, que é um churn de verdade, Sim. é muito grande. Ele só tem um produto contigo. Então, putz, eu vou lá na Caoa, a Caoa dá seguro agora no carro, o carro já vem com seguro. Eu cancelo só, nem te comunico. Esse é o maior problema, que você não tem oportunidade de falar com o cara. Sim. De falar com o cliente e de mostrar o porquê que você é importante para ele. Quando você tem outros seguros, o cara fala, não, peraí, mas eu tenho a casa lá, eu tenho o carro, o cara fez o meu RC, o cara me falou sobre o RC, que eu nem lembrava que eu tinha um problema, eu nem sabia que eu tinha um problema, Sim. né, e que era de baixo custo. Então, isso muda tudo. Perfeito. Muda tudo. Então, às vezes você mexer, gastar uma energia, né? E é um desafio, porque a equipe também não quer. Pô, eu sou cobrado, eu tenho meta para automóvel, não tenho meta, né? Então tem que estar na meta também. É ruim. O cara te olha meio torto, mas. Mas quando fechado um ciclo, quando você consegue olhar os dados disso, eu acho que é mais fácil as pessoas se convencerem de que faz sentido. Porque você vai olhar a retenção da sua carteira, né? O quanto ela permanece com você, ela é muito maior. O Lucas Neri, que é o CFO da Tex, ele usou uma expressão que eu acho interessante, que ele fala, esses seguros baratos, eles podem ser o seguro do seu seguro. Ele é o seguro que vai fazer com que você não perca o seu seguro principal. Então vende lá o da bike, que você vai ganhar R$10, vende o no seu... Não é pelo quanto você está ganhando. Não. Agora, a gente, todos nós, né, o corretor, a gente com tecnologia, precisa fazer com que essa venda seja mais eficiente, porque não dá para custar o mesmo que custa vender um automóvel para um seguro que não reverte tanto, né? Exato. Tem que minimamente se pagar, né? Então, e aí você tem que usar uma parte da equipe para fazer isso. Sim. A equipe tem que estar orientada a... Não vai ser uma venda ativa. Ele vai sair, putz, você tem que vender 50 seguros residencial por mês. Não. Continua com as suas metas de seguro automóvel, quem é de automóvel. Quem é de pós-vendas, que, por exemplo, não tinha meta nenhuma, vai ter uma meta agora para vender o seguro residencial. Por que tem que ter meta? Porque o ser humano é movido por metas. Sim. Né? Mas o importante não é nem a meta. O importante é o cara oferecer e fazer perguntas. Não é oferecer, você está precisando do seguro residencial? Não, não é assim. Sim. Né? Eu não sei, você tem filhos? Tenho. Minha filha tem 15 anos hoje. Ela tinha uns 12 anos e estava brincando no condomínio ainda. Sabe que não é adolescente, mas também não é criança? Uhum. Tá naquele vai, não vai? E aí, uma das brincadeiras inteligentes da turminha dela era tacar pedra no outro. Aí quebrou o espelho do lado do salão de festa. Tinha um toalete do lado do salão de festa, tinha um espelho pro lado de fora. Quebrou o espelho, quebrou bem a pontinha, mas tem que trocar o espelho inteiro, né? Sim. Bom, eu fui lá, peguei lá no prédio é grande, então ali no síndico tem o administrador. Me manda 3 orçamentos aí do que você já tá acostumado e eu ponho na conta do condomínio, tudo bem. Cara, um ano depois eu falei, puta, mas eu sou burro pra caramba, né, cara? Tá no seguro residencial essa cobertura, no RC. E eu paguei do bolso, nem lembrei. Aí eu lembrei de outras coisas que eu já tinha feito em casa, que eu também... Olha só como a gente tá. Então, por que é importante a gente estar alertando o cara? Porque ele também tá pagando do bolso coisas que o seguro residencial poderia estar protegendo ele. Sem dúvida. Né? Ontem mesmo eu vendi um seguro empresarial para uma amiga minha que é advogada, e tem uma cláusulazinha de RC que protege o empregado dela, inclusive. E aí, legal. Ela não sabia disso, falei, quase que eu falo, nem eu. Mas como eu fui estudar um pouco mais, então é por isso que a gente tem que estar em constante... Acho que um dos maiores desafios é o corretor ajudar, facilitar, fazer com que a pessoa de fato use o seguro. Porque aí a percepção, o seguro você paga para não usar. Não, você tem que pagar para usar. Quando você paga, você já está usando, né? Eu costumo dizer, quando você paga, você já está usando. No mínimo, você está tranquilo, né? E para mim, isso pelo menos vale bastante. Agora, o que tem ali dentro que eu vou poder usar durante aquele período? Porque aí eu vou ver valor, eu vou saber se essa seguradora é boa, se essa, né? Então, como a gente pode permitir que as pessoas consumam mais, né, o seguro? E não seja aquele negócio só no evento... No item 1 da essa pólice. semana, por exemplo, essa semana não, 2 semanas atrás,
minha esposa fez o orçamento, precisava trocar umas luminárias da sala. Aham. Eu falei, já aproveita e faz o orçamento para trocar ali do hall que tá queimando, né? O hall é um hall exclusivo. E já queimou 3 lâmpadas de 4. Daqui a pouco tinha ficado escuro. Ela fez o orçamento, o cara... Olha só, eu pedi pra fazer orçamento. Ficou R$300 lá fora pro cara trocar e tal, as lâmpadas, mão de obra, tudo bom, aqui ficou mais tanto. Eu falei, R$300? R$300? Não tem, o seguro da Porto não faz isso? O residencial? Ela, não sei. Eu falei, acho que faz. Aí eu liguei pro cara, liguei lá na assistência, cara, não, trocamos sim. Eu falei, comprei as lâmpadas, o cara trocou, um abraço. Acabou. Cara, economizei R$300 que eu gasto isso por ano. E aí tem o encanamento que Isso você aí, pode ir cara. lá, você tem a caça-vazamento, você tem a caixa acoplada, cara. Quase todo apartamento dá problema de caixa acoplada uma vez por ano, pelo menos. Sim. E a gente que trabalha com isso, às vezes Não passa lembra. batido. Não lembra. Então, assim, essa é a nossa missão, de Essa é a nossa tentar, missão. aí não é nem tentar, tem que estar sempre lendo bastante sobre o nosso ramo, tirando um pouquinho, pegar aquele ócio criativo Sim. para ler essas coisas. O que tem dentro do... O que atende? Uhum. E aí informar o cliente sobre Sim. isso. Olha só que bacana, essa cláusula cobre isso, isso, isso e isso. Você já precisou usar um seguro empresarial desse que custa, R$400, a menina pagou no seguro empresarial dela, completo. Um seguro com cobertura de $500 mil para... Maravilha. E protege equipamento. Hoje em dia tem cobertura de home office que protege o equipamento na casa do teu empregado. Você faz o seguro aqui da Tex, ele protege o equipamento na casa do teu funcionário, inclusive em trânsito, se ele for roubado. A maioria das pessoas faz seguro de cada equipamento. Fica um absurdo de cara. Sim, sim. É interessante como tem essas oportunidades. O que a gente vê normalmente, até na comunicação em rede social, é muito vendendo o produto. E se você conta essa história ela é replicável. Exato. Então, essa história, com certeza, eu vou contar em casa, eu vou contar no escritório, eu vou contar... E a gente tem percepções, às vezes, por uma experiência que a gente teve, um contato com o seguro, que aquela é a regra. Então, aqui na Tex, quando desenvolveram o seguro residencial, o pessoal falou, cara, acho que está errado o retorno das companhias no ambiente de homologação. Eu falei, por quê? Falaram, não, porque o preço não faz o menor sentido. É muito barato. É muito barato. Porque se meu carro custa 3 mil, como é que minha casa, com todas essas coberturas, eu enfiei tudo lá, custa 500, né? E é muito barato mesmo. É muito barato mesmo. E as coberturas são sensacionais. Sim. E que as pessoas pouco falam sobre isso. 15% só da população brasileira faz seguro residencial, que é uma pena, porque o uso não é só quando explode a casa. O uso, você não vai usar o seguro residencial só quando roubam o seu apartamento, porque é óbvio que é raro, e é por isso que é barato. Por isso que é barato. Mas por um módico, né, uma quantia tão módica assim, você não vai ficar protegido, você não vai ter uma assistência que no mínimo vai te garantir que você não vai ser roubado. Sim. Né? Porque quando você traz o encanador da seguradora não tem nenhuma intenção de meter um orçamento em você, cara, porque não é você que vai pagar, é a seguradora. Sim. Que meio que tem tabelinhas para isso, Já né? tá tudo certo. Eu costumo comparar, inclusive, com o seguro que no seguro de vida é a cláusula de assistência a velório, por exemplo. Tá bom? Né? As pessoas, quando entram num velório, logo morre um parente próximo. As pessoas entram para comprar as coisas que vai fazer o velório, cara, ninguém pede desconto. Sim. Você tá num momento fragilizado. Você quer comprar e se livrar daquele problema. Aí você compra o caixão que o cara falar, você compra a flor que o cara fala. Cara, isso custa R$5 por mês na cobertura do seguro de vida. E a seguradora cuida de tudo. Então, esse é um tipo de coisa que a gente tem que falar assim mais vezes. Não é só por querer vender. É porque é nossa missão também. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. De proteger essas pessoas desse achaque, né? Pra mim é um achaque. Acho que foi meu cunhado perdeu a mãe no ano passado. A neta que foi cuidar do velório. Porra, gastou 50 pau. Porque ela não vai pedir desconto pro caixão da avó, pô. Não. Ela quer o melhor. E qualquer coisa, é isso. Você quer o melhor. Você vai falar, não vale. Não, por ela. Né? Mas não é essa a relação, Exato. Né? Mas numa hora como essa, ninguém... Só que quando você bota um terceiro pra ver isso, aí tira a emoção da jogada. Acabou. Né? Teve um pai de uma amiga nossa que morreu há 2 semanas atrás. A gente foi... Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Aliás, acho que eu nunca fiz isso, só paguei, né? Uhum. Mas aí, nessa... A minha esposa foi mandar... Vou mandar uma coroa de flores, né? Pra eles e tal. Ela entrou e falou, você sabia que custa R$1.800 a coroa de flores? Eu falei, não.
Não é possível. Esse é o tipo de coisa que ninguém leva para casa ainda. Sim. Você joga Acabou. fora. Você fica ali 4, 5, 6 horas, depois você joga fora. Não é possível que custa isso. Ela falou, tem coroa de flores de R$1.800. Tá, vida. Impressionante, né? É impressionante. É. Assim, eu uso muito paralelo no mercado financeiro, né? E a gente vê que a gente liga normalmente para um corretor, eu quando ligo para o meu corretor, falo, tudo bom, eu queria uma cotação para o meu carro. E aí você já vai falando o que você quer. Você não chega no médico e fala, eu quero tal coisa. Você não chega no mercado financeiro, né? Você chega na sua corretora e fala, até pode falar, né? Compra tanto de coisa, mas normalmente você... Peraí, mas por que você quer? Qual é a estratégia? O que você tá... Então, assim, no mercado de seguros, esse papo que você falou, que às vezes não acontece, ele é... Em todos os outros mercados, ele é muito normal. Uhum. Então, não é... eu queria o seguro do meu carro, que legal, tal, não sei o quê. Mas você para na garagem, é prédio ou é casa? Então, assim, num bate-papo, dá para você entender várias dessas coisas, né? E já ir futuramente ofertar outros produtos, né? O que for. Eu acho que, assim, tem um pouquinho de culpa das corretoras nossas, eu me incluo também nisso, Uhum. né? Porque a gente tem que treinar e treinar e treinar e treinar. Para sempre. Treinar de novo. Na Tex também. O tempo em todo lugar. treinando, o tempo todo conversando, e não é aquele treinamento de faça o que eu tô mandando. Não. É despertar, é o cara concordar que aquilo é o melhor pro segurado e daquela forma que funciona melhor. As seguradoras, com esse negócio de colocar perfil na gente desde a década de 90, engessou o negócio. Todo mundo, puta, cara, me deixava muito triste ver todo vendedor. Reside, mora com o mesmo... Não sei nem ouvir o cara tava falando. Tem pessoas de 18 a 25 anos que moram na residência com o senhor. É uma pergunta que é cara. a palavra que muda, né? Uma palavra que muda o sentido do negócio. Fala, caramba, A gente já tentava na corretora falar assim... Foi o jurídico que escreveu. Pergunta a mesma coisa de forma diferente. Sabe? Quase uma piada, né, cara? Fala a mesma coisa, mas não fala desse jeito. Porque todo mundo fala desse jeito. É chato pra caramba. É o que a gente faz no Nimble, é o que a gente faz em algumas ferramentas, né? Qual ano você tirou sua habilitação? Tenho a menor ideia. Né? Tenho a menor ideia. Você acha que eu tinha 18 anos. Data da emissão da RG. Cara, quem pergunta isso? Quem sabe isso? Pra né? quê? Não muda nada. Não muda nada. E vocês fizeram, Jeff, no começo do ano, uma reunião para alinhar as projeções, né? Assim, qual é o planejamento? Fazer um kickoff do ano. O que você aprendeu com isso? Como que tem sido, né? Terceiro mês já do ano, está funcionando esse planejamento? O bacana é o seguinte, em dezembro, a gente fez o planejamento financeiro, a gente levou os líderes para uma chácara, né? A gente deu algumas tarefas para eles trazerem algumas prontas para a gente desenvolver em 3 dias de planejamento financeiro mesmo, né? E no último dia a gente revisou, e sem brincadeira foram 199 linhas dos 12 meses. Claro que ele não é extremamente fixo, mas ele é muito próximo do que vai acontecer esse ano. Então lá a gente projetou crescimento, gastos, desenvolvimento, com equipamento, com impostos, com tudo. Previu tudo, em geral. Então, o kickoff foi para apresentar isso para o resto do time, né? E dizer para eles como a gente ia chegar lá, né? E, além de tudo, dar um treinamento também. Falamos sobre felicidade, que tem que ser prioridade para todo mundo, e de várias coisas, vários exercícios. Né? Porque senão fica só na mão dos líderes e a equipe é que vai executar. Eu decidi aqui, você... então, não funciona. Não funciona. Quantas pessoas são hoje na Via Direta? Hoje, 25 diretos. Tá. E mais 5 agora advisors. Legal. Os advisors você já falou? Não, advisors a gente já falou, né? A gente comentou só da parte de TI, mas acho que tem umas que são mais... a gente tá começando agora com... Na verdade, começou o mês passado com uma de RH. Tá. Né? Que é bem bacana também, que é do mercado. E agora a gente tá começando com uma de CS, que vai ser mais mentora do que advisor. Sim. Né? Que é bacana. O que a gente, né, o que eu te disse que é bacana é que, assim, dependendo do tamanho da corretora, você não tem condição de internalizar esses profissionais, né? E se você fizer isso com pouca verba, você vai trazer gente júnior que não vai acrescentar nada. Muito longa a curva para você começar a ter alguma coisa. Então, o que eu acho bacana, né? A gente faz lá e tem dado muito certo.
é trazer gente boa do mercado, profissionais do mercado capacitados, e que venham agregar e ensinar a gente a fazer a coisa da melhor forma possível, trazer novidades, trazer inovação, né, e pôr em prática isso de forma bem rápida. Isso tem ajudado bastante. Na verdade, muita gente já faz isso, né? Até te contei, todo mundo faz isso, até a Tex faz, a Vegeta faz, né? Há muito tempo, que não é novidade nenhuma. Todo mundo terceiriza a contabilidade. Um monte de coisa, sem dúvida. Mais ou menos isso, só que em outros setores, que são importantes, que hoje a gente considera crucial. A experiência do consumidor é crucial hoje, né? Sim. Você fala de indicações, por exemplo. Pô, todo mundo pede indicação, por que ninguém recebe? Porque ou pede no momento errado, ou o cara pede só quando ele quer, não tem um processo para isso. Sim. Então a gente tem uma ferramenta de indicação, né, que favorece o cliente da Via Direta a fazer as indicações. E como é que o cara vai fazer isso? Ele vai fazer isso após uma pesquisa da NPS, onde a gente identifica quem são os promotores e quem está mais propenso a fazer a indicação. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso que às vezes a gente descobre que tem alguns caras que estão puto com a gente. Sim. Né? E a gente vai trabalhar também esse cara. É uma oportunidade maravilhosa, né? Exato. Você poderia não descobrir e ele ir embora. Não, porque você tá olhando só pros promotores. Que legal, só quem me ama que eu vou dar carinho. Não, tá errado. Tá errado. E aí você descobre que o cara que não te ama, ele não te ama por motivos, às vezes, só de mal entendido verbal, ou de, o guincho demorou da seguradora tal. E aí não tem a ver com a corretora, mas é óbvio que a gente tem que dar atenção a isso. O lado bom desse exemplo, né? A gente já teve uma situação que a pessoa falava, olha, o teleporte, 6 horas da tarde, para transmissão ele sai do ar. Aí a gente falou, cara, num evento, a gente estava num evento com a montadora, e era um evento com os melhores vendedores da montadora, o cara falou isso e todo mundo falou, é verdade, é verdade. A gente falou, cara, mas não dá para falar que estão errados, né? Tá todo mundo concordando. No final das contas, a gente entendeu ali, fazendo mais algumas perguntas, era uma companhia que estava com um problema no momento da transmissão, você transmitia, ele não voltava o protocolo, não gerava a proposta. Mas o que é bom disso? O bom é que, para eles, o teleporte é tudo. É a ferramenta inteira. É onde ele faz a vida dele inteira. Se ele está vendendo a seguradora A, B, C, tem os benefícios de cada uma delas, mas Exato. A experiência dele é lá dentro. No segurado é a mesma coisa. Mesma coisa. Se a seguradora demorou, se a peça da montadora não estava lá, é a experiência que você proporcionou para ele. Exato. Pô, mas eu não tenho controle de tudo isso. A gente não tem mesmo, mas faz parte. Faz parte. Você não tem controle, mas você tem que atender. É isso aí. Você tem que atender da melhor forma possível e fazer com que aquela experiência negativa seja ou dissipada ou que você proporcione uma outra experiência para ele bem positiva que vai dar certo. Eu costumo dizer que na corretora, as grandes oportunidades que a gente tem são no sinistro, que é meio óbvio, todo mundo sabe que é a hora que o cara usa o seguro, mas é no endosso também. Sim. Que é um momento meio que bonito, mágico, né? O cara tá trocando por um carro mais novo, uma paixão, talvez, né? O brasileiro é muito apaixonado por carro, né? Então, ele tem que ser tratado de uma forma mais legal do que ele foi tratado quando ele entrou na corretora. Legal. Então, a gente tem que olhar para isso como oportunidade. E as pessoas costumam não dar um endosso para pior funcionário da corretora fazer. Interessante. Né? Não pode ser. E aí a gente comentou sobre a mudança de sistema, né, que vocês tiveram lá. A gente tem alguns clientes que chegam na Tex já tendo passado, às vezes, por 3 ferramentas diferentes. E o processo mais difícil e mais dolorido sempre é a migração. Porque, óbvio, que é o maior ativo de uma corretora, são todos os dados dela. Por isso que tem empresas no mercado, não só no mercado de seguros, em vários mercados, que não migram dados. Mas no mercado de seguros, para nós aqui na Tex, não faria sentido. Não, vou pegar só os seus seguros ativos, a gente vai buscar no site da companhia e tal. Pô, mas é o exemplo que a gente deu. O que você não fechou hoje, você pode trabalhar ele ano que vem, né? Então, mas é dolorido, né? Você teve uma experiência ruim. Foi particularmente pior porque a gente estava com o cara há muito tempo, né? A gente estava há 22 anos com o mesmo sistema. Caramba. E a gente nunca atrasou uma mensalidade sequer, né? Então, quando a gente vê que
Porque isso não acontece na corretora, por exemplo. Se o cliente está comigo há 10, 15 anos e ele pede a cópia da apólice dele porque ele vai fazer uma cotação em outra corretora, a gente manda a cópia da apólice. Me passa a CI, eu não estou achando aqui, e eu vou fazer. Por algum motivo, ele quer fazer ou a cotação apenas, ou ele quer trocar a gente por um outro corretor. Por um teste, ou porque ele acha que o cara vai atender ele melhor, não importa. Ele é o dono do negócio dele. Sim. É o seguro dele, ele é o senhor, ele que manda, ele é o cliente. E nesse caso, eu sou o cliente. Pô, o cara me fornece um sistema, é bacana, a gente utilizava, não falo mal, não falo nenhum nome, Sim, sim, não sim. tenho interesse nenhum em prejudicar ninguém. Mas eu achei de uma falta de elegância absurda, sabe? Eu tive que ir pessoalmente na empresa para buscar Os seus dados, o meus backup. dados com um HD externo. Achei meio ridículo fazer isso, mas Mas por que não enviava? que não enviava. Ou enviava de um todo zoado, Sim, que sim, ninguém sim, conseguia sim, sim, entender. Então não faz sentido. É o meu banco de dados, sabe? É a minha história, né? E os clientes têm história na corretora. Não adianta você pegar lá. A Tex pode pegar lá os dados do meu segurado ativos na seguradora. Pode. Mas e a história desse cara? Uhum. Quem que conta? Uhum. Então, é extremamente deselegante. A gente tem um movimento no mercado, a gente vai amplificar de novo ele, porque voltou a acontecer bastante essa situação que você passou. E assim, infelizmente vão inovando nas coisas ruins, né? Então, agora cobra, agora quando manda o backup, desliga o sistema do cara. Então, assim, é realmente... Por isso que eu até escrevi em algum momento um texto no LinkedIn falando que é inadmissível, né? Para alguém que se importa com o próprio negócio, é inadmissível um negócio desse. Como que um empresário age de uma forma dessa? Então, se quem tiver curiosidade, tem no nosso site, a gente fala sobre portabilidade de dados. Os dados são seus e você leva eles para onde você quiser. Você pede cópia quando você quiser. Na Tex a gente faz desse jeito, a gente sugere que o mercado inteiro faça, vai ser muito melhor. O objetivo é que o Jefferson e a Via Direta estejam na Tex porque eles estão felizes. Exato. Se eles não tiverem, eles podem ir para outro lugar e eu vou trabalhar para ser, de novo, capaz de trazer ele de volta para cá. Mas os dados dele não podem ser reféns desse processo. Isso é importante, muito importante. Muito importante, né? E acontece isso em todo lugar. Imagina se uma seguradora... qual a classe de bônus que ele tinha? Não vou te falar. Você não tá mais aqui. Você não tá mais aqui, o problema é seu. Pô, cara, é ridículo, que né? doideira, cara. É tão louco. Boa. Jefferson, conta aí. Quebra umas pedras aí para quem tá querendo começar a vender usando lead. O cara tá lá em uma cidade qualquer no país e ele quer poder acessar outros mercados, né? Trabalhar a partir dali, usar rede social, usar o que for para ele captar mais leads, ou os que ele recebe, por exemplo, da Porto, de outras seguradoras que também enviam, poder pegar esses leads e trabalhar. Qual que é o segredo? O segredo está no lead? O segredo, eu não sei se tem um segredo, né? Mas assim, quais são as dicas que você daria para começar a montar um negócio desse? Não tem fórmula mágica, também não. O lead é um internauta, é um cliente, lead também é gente, né? Que nem diria meu amigo lá, lead também é gente. Muito bom. É do Richard essa frase, né? Do Richard. É muito boa. Lead também é gente, é só alguém que está do outro lado da linha, está num equipamento eletrônico. Fui eu ontem pedindo orçamento de marcenaria, fui eu anteontem pedindo, né? Exato. É o dia a dia. Todos nós somos leads em algum momento. Exato. Né? A diferença aqui a experiência que a gente tem tido é quanto mais rápido você atender esse cara, melhor são as suas chances de esse cara fechar contigo, de você converter. Mas aí também o cara não te conhece. Se ele é um lead, ele não te conhece. Ele não é um cliente nativo, ele não é um cara que teve uma experiência com você. Então, o trabalho tem que ser de consultor. Tem que identificar o que esse cara realmente precisa. Tem que conversar e fazer perguntas, né? Perguntas interessantes. Se você quer trabalhar... Eu repito sempre isso porque é um exemplo muito claro de Brasil. O Brasil é imenso, gigantesco. Quando a gente pergunta para o cara de assistência, assistência de 200 quilômetros e o guincho atende você? Depende, cara. Se o cara estiver no Rio de Janeiro, atende. Mas se o cara estiver no Mato Grosso, ele não sai nem da fazenda com 200 quilômetros. Então, isso é uma coisa que você só vai saber perguntando. Pergunta e vai colocando, né, a tua versão em cima daquilo. Quanto tempo é um tempo bom, razoável? Chegou o lead, né? O que é rápido para isso? A gente trabalha com zero. A gente atende imediato, né?
Quando a gente não está disponível, a gente desliga a máquina para não entrar lead. Nossos leads, a gente não trabalha com lead em lista. Mas existem leads de legal. lista que são bem bacanas. Eu já trabalhei, né? Uhum. Eu já gerei, inclusive. Né? E eu sugiro, inclusive, quem nunca gerou, vai lá no Google, gera um pouco, vai no Facebook, gera um formuláriozinho, lá tem um formulário próprio, que não é caro, é bacaninha, para ter uma experiência, Sim. né? Para começar. Para quem já começou, tem empresas boas que fornecem por um preço até que bacana, para começar, para ter... Mas assim, precisa começar e ter consistência. Não adianta pegar um lead hoje, outro amanhã, o cara pede cálculo, você desliga o telefone e vai fazer o cálculo lá em cada companhia. Sim, demora 1h30 para fazer um cálculo, aí liga no outro dia para dar... Você entendeu? É o meio que básico. Tá. O cara quer respostas meio rápidas, senão ele não estaria na internet te pedindo isso. Uhum. Então, quanto mais rápido você for, melhor. É por isso que não é puxando a sardinha aqui, não, mas ó, a gente trabalha hoje, a gente começou a trabalhar com 2 telas há 3 anos atrás, a gente nunca mais consegue ficar sem. Não dá. Porque é tudo na hora, né? E se o cara te ligou para pedir a cotação, a informação lá para a equipe inteira não desliga. Mesmo que o cara queira sair, não, eu estou terminando aqui, não desliga. Vai fazendo a condução do negócio, vai demorar 30 minutos, 40, 50 minutos, nada de falar, beleza, pode almoçar que eu te ligo mais tarde. Não, atrasa o almoço do cara, mas dá a resposta. Interessante. Conduz para dar a resposta, porque ele quer, ele vai ficar. Você não vai obrigar ele, você vai conduzir de forma agradável, é claro, né? Mas ele quer a resposta, senão ele não tinha ligado. Então, quando ele te ligar, não desliga. Boa. Né? A maioria prefere chat, prefere WhatsApp e tal, mas assim, tem bastante gente que ainda liga. E para vocês a conversão é meio parecida, independente do canal? Não, ligação converte mais. Ligação converte mais. Ligação converte. Ligação, por exemplo, as conversões giram em torno de 15%, depende, de 10% a 25%. Tá. A conversão de ligação é 25%. Caramba. Porque o cara tem uma tendência menor de fugir, mas também depende da sua condução. E quando ele percebe que você é de outro estado, por exemplo, a gente teve essa conversa em algum momento, eu acho que foi com o Arley. Como que é isso para vocês? E você percebe alguma barreira para isso? No começo a gente percebia porque a gente tinha muito medo, né, de tudo, né? Uhum. A gente tinha pouca experiência. Sim. Então a gente foi desenhando e anotando tudo que era importante para a condução da conversa. A gente não tem problema. São Paulo parece que é um estado que tem menos, que as pessoas têm menos preconceito de fazer negócio. Tá. Né? O Arley é um colega, eu converso muito com ele, ele é do Rio. Sim. E o Rio a gente sabe que tem um certo preconceito lá. Tanto é que ele resolveu esse problema contratando 2 paulistas. Sim, é isso aí. Né? É isso aí. A gente tem uma operação muito semelhante. Mas assim, no começo a gente tinha, aliás, tem até hoje, mas a gente tem resposta pronta. Quando o cara liga pra gente para dizer, eu tô no Piauí, tem um corretor aqui do lado da minha casa, né, que mora do lado da oficina, por que eu não vou contratar ele em vez de contratar vocês? Né, primeiro que assim, se ele já está comigo na ligação há tanto tempo, ou mantendo um contato há tanto tempo, já está fechando comigo, é porque ele prefere ficar comigo. Esse vizinho não está tão bem na história. Né? Se ele está perguntando isso, ele quer só que eu mate essa objeção para fechar comigo. Quer dizer, ele já está comigo. Né? Então a gente brinca e dá certo. A gente fala, a gente costuma dizer, olha, eu estou em São Paulo. A maioria, ou 99,9% das seguradoras ficam em São Paulo. Quem faz a indenização, quem paga o sinistro, ou quem paga o conserto do seu carro, ou se roubarem o cheque, sai daqui, de São Paulo. Eu estou perto da solução. Teu corretor está perto do problema. Teu vizinho... Boa. Então, é uma brincadeira, né? A gente trata claro. com humor, mas tem lá um belo lado de realidade. E é claro que o corretor de lá também vai ter, vai ser muito bem atendido pela seguradora aqui também, é óbvio. Sim. Não tem preconceito. Mas é isso que você falou, né? As pessoas quando apresentam a objeção, é porque elas estão te dando essa oportunidade de quebrar ela, né? Elas querem só... Então só me ajuda a tirar esse negocinho da minha cabeça e eu ficar mais tranquilo. Ele levantou a bolinha pra você bater, né? E o que é a tua expectativa, Jefferson, para os próximos anos? Assim, o que você... A gente está vivendo um momento no mercado que as coisas aceleraram, né? No mundo inteiro, né? De forma geral, em todas as coisas, mas no mercado de seguros, que era especialmente, talvez, muito regulado e muito devagar as coisas, ele teve uma grande aceleração.
até está sendo revista, né, algumas medidas que foram tomadas, mas a gente percebe que hoje em dia as coisas acontecem numa velocidade muito maior. Não. O que é a tua expectativa, assim? O que para você imagina para os próximos anos ou você enxerga de próximas oportunidades? Eu acho que, assim, o mercado de seguro sempre foi mal visto. E eu vi muita gente chamando de engessado, os grandes conglomerados aí, cinzas, né? Que tem pouco, se mexem muito devagar. Na verdade, esse é o problema. Um dos problemas era isso. Era muita legislação em cima que engessava de fato mesmo. Ultra regulado, né? Ultra regulado. Por um lado é bom, né? Qual que é o diferencial das seguradoras em relação às piratas? Os caras têm reserva. O cara tem reserva técnica para pagar o sinistro, que é a coisa mais importante que o segurado quer é o quê? Se eu paguei pelo meu seguro, se eu tiver um problema, eu quero que me paguem, me indenizem. Sim. O cara, não importa que o cara pagou R$ 1.500 sobre um carro de 150 mil. A seguradora aceitou aquele risco, ela tem que pagar os 150 mil. Agora, ela tem que ter reserva para isso, porque às vezes os eventos acontecem de forma generalizada. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, aconteceu uma chuva 2, 3 anos atrás que inundou uns 4 bairros inteiros. Sim. Né? Então, como é que paga isso rápido? Quem tem caixa para pagar isso rápido? Tem caixa a seguradora, porque ela tem reserva. Então, essa norma é importantíssima, protege o segurado. Sim. Todas as normas que protegem o segurado, tem que olhar se ela está protegendo também demais, né? Porque às vezes, que nem a última agora, vai ser lançado alguns produtos na mesma apólice. Sim. Antes não podia. Então era uma regra que, por que está protegendo o segurado? Protege da venda casada. Tá, faz sentido. Mas se o segurado concordar, né? Tem outras formas, talvez, de proteger contra isso. Exato. Então, tem seguradoras lançando agora. Então, uma apólice de automóvel, você vai poder ter nela um seguro residencial já na mesma apólice, o que facilita muito. Uma cobrança só. Todo mundo sabe a parte técnica da coisa, como é complexa lá dentro. Sim. Então, uma cobrança só facilita até para o segurado. Ele paga tudo numa apólice só, é um débito só e é mais fácil de controlar. E outras coisas que vão facilitar. Eu mesmo trabalhei com algumas startups no passado que tinham um programa que alugava um carro que ficava parado na garagem. Sim. Te ajudavam. Não sei se você ouviu falar disso já. Sim. A Mubi foi a última delas, tinha algumas outras... Você deixava, não sei se era isso, você deixava o seu carro disponível Isso, enquanto você estava trabalhando. Um cara ia lá, se inscrevia na plataforma, no aplicativo, você como um usuário. E você como, tenho 2 carros, só uso um, mas não quero vender. Mas eu estou disposto a alugar esse carro por um certo valor. Então, era uma startup bem bacana. E eu gostei tanto do negócio que eu acabei fazendo matérias junto com ele e tal. Legal. Levei ele para algumas rodadas de investimento, porque eu gostava. A grande dor do cara é que ele não conseguia fazer seguro, porque não tinha seguro intermitente. Perfeito. E ele alugava carro por 3, 4 dias, 5, 7. Ele não alugava carro por ano. Então, não tinha nenhuma seguradora que fazia isso. Por quê? Porque era a regra de emitir uma pólice por 12 meses. Então, isso também caiu. Isso Sim. O mercado gigantesco vai fazer isso? Não, uma parcela pequena vai fazer isso, mas tem... Viabiliza uma série de negócios. Né? Exato. Então, eu vejo com muito otimismo, para falar a verdade, né? Como corretor, eu penso sempre que essas coisas podem agregar no nosso negócio. Não vem para atrapalhar, não. Não tenho medo de startup, essas coisas. Desde que seja dentro das regras normais e tudo mais, ok. As startups gigantescas também que estão recebendo bastante capital, elas numa certa hora vão abrir, já estão abrindo, né? Cadastrando corretores. Por quê? Porque o corretor é barato. No Brasil, todas elas. É o melhor canal de distribuição, mais qualificado e é barato. E é barato. O custo de aquisição de cliente fora corretor é mais caro. Então, esse papo de, vamos economizar tirando o corretor da jogada. Não vai economizar. Sim. Aí que está o problema. Não, e ele recebe a maior parte do relacionamento com o cliente. Que, tem um lado muito bom para a seguradora, para a empresa a seguradora que estava no sandbox, mas, por outro lado, é um custo gigantesco, né? Se você quer... Não, meu modelo é ser 30% mais barato porque eu vou otimizar isso daqui, eu vou ter X pessoas. Não dá. Se você precisar atender uma massa de gente, não dá, não funciona. O dia que tiver uma chuva muito grande como essa, você separa tudo. A gente falou de algumas coisas, às vezes, que a gente, como
trabalhando no mercado de seguros, a gente também não, às vezes não consome, ou não lembra, ou não sabe. Você tem muito seguro? Na física, você é um consumidor de apólices de seguro? Bastante. É? Bastante. Casa, carro, vida, previdência dos filhos, alguns com condições diferentes. Eu vou te dar um exemplo, inclusive, quando falam disso, falam, pô, mas por que os filhos têm condições diferentes? Filhos que têm eu tenho um filho de 26 anos. Tá. Filho que tem 26 anos, ele já terminou a faculdade. Eu não preciso mais ter uma garantia na minha apólice de vida que vai Em outro momento da vida dele. concluir a faculdade dele. Sim. Por outro lado, eu tenho uma filha de 3 anos. Essa eu preciso. Ter uma cláusula na minha apólice de vida que beneficie, se acontecer alguma coisa comigo, ela tem garantido o estudo dela até ela terminar a faculdade. Então, é maluco você pensar nisso, que até dentro da sua casa, você tem que ter apólices diferentes, com visões diferentes. Sim. Porque você tem necessidades diferentes. Então, é muito louco isso, né? Legal, legal. E a gente vê que, além de muitos produtos, a gente começa ao fazer isso, né, ao ser consumidor de seguros, você começa a entender também quais são essas decisões, né? Histórias que, como você comentou da sua filha, jogando pedra lá no espelho, você fala, cara, isso é uma história, né? Isso é uma história, sei lá, em rede social e não sei o quê. Essa história vale muito mais do que aquela imagem da família Doriana com um carro no acostamento, né? É irrelevante aquilo. Legal, Jeff. Tem alguma pergunta que você queira me fazer? Esse é a gente vai trazendo para o encerramento e aí minha posição muito confortável de ficar te bombardeando de perguntas, eu me coloco numa situação menos confortável e fica à vontade para perguntar qualquer coisa. É assim, a gente está muito satisfeito com o teleporte, né? É claro que nada é perfeito, nem a minha empresa, nem a sua, nem as seguradoras, mas a gente está em constante evolução. Eu acho que as empresas de tecnologia, assim como as seguradoras, elas têm que estar sempre pensando em como ajudar o corretor a vender mais. Perfeito. Né? Vender mais e melhor. Como ajudar o cara a diminuir o churn, a fidelizar, né? E aí, fidelizar passa por tudo isso que a gente conversou, inclusive. Fidelizar passa por vender um produto que não me dá lucro, só para atender o cara. Porque esse cara pode usar, como já aconteceu, alguma coisa dentro do seguro residencial e ficar tão fiel a você em todos os outros produtos que é uma coisa que estava ali, um produto que você não iria vender. E dependendo da forma que ele é feito, dá para ser de graça esse momento, assim, né? Não precisa nem ter consumido tua equipe, né? Exato. Então, eu acho que as empresas de tecnologia estão muito dentro disso, né? Tá. Estão muito dentro, porque estão dentro disso? Porque o corretor vai precisar automatizar cada vez mais os processos. Perfeito. Né? Se tiver ferramentas que facilitam isso, até um CRM, para ajudar a fazer o cross-sell, alguma coisa como as seguradoras já tem, né? Alguma coisa ali falando, amigo, oferece o seguro residencial. Sim. Essa é a hora. Como que a gente imagina fazer isso? O que eu vejo, Jeff, a gente tem um desafio muito, muito grande, assim, pode mudar a seguradora, segurado e tal, mas o que a gente faz aqui dentro da Tex, ao atender clientes, ao abordar novos leads para que eles sejam clientes do teleporte, é muito parecido também com o dia a dia da corretora. Então, a gente tem algumas ferramentas que a gente usa, a gente fala, cara, seria incrível colocar isso dentro do teleporte. Algumas delas, uma licença, custa R$270, R$300. Então, o maior desafio, e ele só faz isso, ele só faz esse pedaço, esse que eu estou mencionando, é um que ele cria toda a sua cadência de ligação, né, para a equipe de SDR, ele cria toda a sua cadência de ligação e grava as ligações, você consegue inserir ali os comentários, tal, funciona muito legal. Mas ele faz esse pedacinho. O maior desafio é colocar todos esses pedacinhos dentro de uma ferramenta que já faz muito mais do que o normal. E mesmo assim conseguir trabalhar com os valores que a gente tem hoje. A gente tem um modelo, e vale a pena a gente pensar sempre, mas a gente tem um modelo até hoje de não cobrar a adicional. Então o que a gente fala é, o teleporte pode ter os reajustes, né? Mas o teleporte ele sempre vai ficar mais barato, porque a gente libera o que outras funcionalidades. Outras funcionalidades. O que você contratou ali por R$100, por R$200, tinham 50 funções, hoje em dia tem 60 funções. Então, o objetivo é que ele sempre fique mais barato nessa perspectiva. Agora, talvez,
cobrar alguma coisa permitiria que a gente colocasse alguma ferramenta que entrega também mais valor para o corretor? Então, é um dilema meio difícil. E a gente está passando por ele, assim, é o que a gente está trabalhando. Então, o nosso objetivo é pegar tudo isso, que a gente também usa aqui dentro da Tex, e poder embarcar ele dentro do teleporte. Aqui, para fazer isso, por exemplo, CS, a gente usa uma ferramenta. No comercial, a gente usa 3 ferramentas. No atendimento, a gente usa mais umas 3 ferramentas. Então, como é que a gente pega tudo isso, ideias boas disso, e coloca lá dentro? Agora, o maior desafio, se eu for te falar, o que a gente mais quebra a cabeça tentando encontrar o modelo e a forma, e a gente está fazendo isso aqui dentro para levar para o corretor, como que a gente rentabiliza aquela carteira. Como que você entra no teleporte e amanhã ou depois, com um trabalho conjunto que a gente vai desenvolver, a sua carteira cresceu de forma substancial. Seja vendendo outros produtos, seja maximizando os produtos que você já vende. É mais um desafio. É mais um desafio. É talvez o desafio que eu acho mais interessante, assim, do que a gente está abordando. E aí entra análise de dados, né? Entra analytics, né? O BI de tudo isso, mas tem um caminho bem legal para fazer isso. Como que a gente torna cada uma das operações mais rentável? Aí se a gente cobra por módulo ou não, é irrelevante, porque a gente tem a capacidade de entregar muito mais valor para aquele corretor. Agora, está no nosso radar, a gente precisa descobrir como fazer isso custando pouco. Custando muito, é fácil. Mas custando pouco é muito difícil. Esse é o problema. Quando o cara pensa em cross-sell, o cara está pensando em produtos de baixo custo. Sim. Né? Ninguém está falando aqui de cross-sell, putz, vamos vender o seguro de galpões, de magazines. Não, o cara está pensando em atender ali o varejo. Penso que o cara seria... isso ajudaria ele na rentabilidade. Sim. Também, né? Porque ele faz uma venda ali, uma venda que gera fidelidade, que é fácil de a renovação. Eu vejo o cancelamento de seguro residencial, por exemplo, é próximo de 0. Sem dúvida. O cara não troca de casa toda hora, o cara não... É muito difícil, muito diferente do carro, por exemplo. Então, mas para fazer isso, o cara precisa ter umas automações, para ter uma facilidade. Talvez essas apólices que venham agora, né, que você possa... A seguradora talvez possa também ajudar com isso, colocando apólices no mesmo... produtos na mesma apólice, né, para a gente poder proteger a vida do cara de uma maneira mais completa. Sim. Né? As companhias têm simplificado esses processos, isso ajuda bastante para nós também, e a entrada de novas companhias também ajuda, né? Ajuda. Ideias novas, formas novas de se fazer aquilo. O que a gente vê de interessante nesse processo é como todo mundo... Assim, o modelo tradicional, que nem você falou, as seguradoras têm 40 produtos lá na prateleira, isso a gente já descobriu que não funciona. Então, pendurar produto também dentro do teleporte são só mais uma etapa com um monte de produto e que não vende. A gente precisa descobrir como vender eles. Então, a seguradora tem um monte de produto que ela quer vender, a gente precisa descobrir como que a gente ajuda a seguradora a vender, e o corretor tem um monte de produto que ele pode vender ao segurado e que da forma certa as pessoas também querem consumir, né? Exatamente. Então a gente precisa juntar tudo isso. Jefferson, obrigado. Obrigado pelo nosso papo. Passa rápido. Passa rápido. Eu achei que a gente ia ficar sem assunto, pô. Mas se deixar, a gente fica batendo papo o dia todo. A gente vai ter próximas, com certeza a gente vai ter live, bacana. webinar, que a gente vai tendo ideias para abrir essa possibilidade. E o legal é que passa uma hora e pouco, e aí que entra no ritmo. Aí você fala, porra, agora eu podia ficar direto. Agora que eu tô aprendendo a falar, pô, aqui... É legal, é bacana. Não, eu gosto muito desse formato. E a gente, assim, uma puta vantagem é a pandemia tá arrefecendo novamente, Sim. a gente tá podendo se encontrar, sair ontem o governo do estado liberou a não andar de máscara, a não obrigatoriedade da máscara mais na rua. Sim. Né? A gente já se encontra há um bom tempo aqui. Esse modelo é muito melhor do que o de live, né? A gente tá aqui trocando ideia, trocando... Não tem internet para dar problema, não tem... É outra coisa. Né? É muito gostoso, né? Poder encontrar antes, ver as pessoas, é um modelo extremamente bacana, enriquecedor, conhecer a cultura, né? Uma cultura diferente da nossa, isso é muito bacana. No escritório é a mesma coisa, a gente voltando devagarzinho e tal, as pessoas se encontrando.
ela sente uma falta enorme de ter alguém do lado para fazer uma pergunta, sabe? Para ouvir. Oh, que bacana, essa pessoa tá falando desse jeito, esse jeito é um jeito enriquecedor aí da conversa. Se eu perguntar desse jeito pro cara, eu acho que eu interajo melhor com ele. Não adianta. O presencial vai voltar. Como ser humano, a gente nasceu para estar mais próximo, né? Não para estar... Então, tem várias facilidades, mas com certeza tá junto. Eu brinco que a cultura acontece no cafezinho, né? Não é na grande apresentação. Ali você dá um norte, mas se aquilo vai ser real mesmo, o que vai determinar é o dia a dia, são as pequenas coisas, né? Quem quiser conhecer mais o Jefferson, no Instagram, Floriano_Jefferson com 2 Fs, e também @Via Direta Seguros. Via Direta, o símbolo é um canguru, não é? É um canguru. Por que o canguru? A gente trocou, a gente não tinha, na verdade, um mascote, né? Tá. A gente, quando a gente mudou o site, a gente estava pensando em mudar a marca para ficar mais perto do B2B também, porque a gente era muito varejo, e a gente quis se aproximar um pouco mais do B2B. Então, tipo, fazer estudo de cores, de posicionamento, e aí surgiu a ideia da agência de falar, pô, vocês não têm um mascote, vocês aceitam uma sugestão? A gente, aceita. Por que não, né? Uhum. E aí, quando o cara mostrou pra gente, cara, nossa, deu match na hora. Eu não sei porquê, mas assim, além da figura ter ficado muito bacana, você pode ver no site, muito bonito. As garrafinhas, ele laranja também. Porque é forte, né? Ele é forte, ele é amigável, ele é sociável. A bolsa representa o seguro, né? A segurança. Legal. Ele carrega ali, a mamãe canguru carrega o filhote ali por um bom tempo, né? Então, isso na hora deu um match, né, cara? E você vê que o desenho é bacaninha, então a gente tem usado bastante. Toda a comunicação visual de vocês, Instagram e tudo mais, é muito bonito. E os conteúdos que vocês geram também eu acho muito legal. Sempre, com alguma frequência eu reposto lá as coisas que eu vejo, que é muito legal. Pessoal, deixe seu like para você, como diz o PP, para você custa muito pouco, para nós faz uma diferença enorme. E compartilhe se você gostou desse podcast. Mande ideias também de pessoas que a gente pode trazer aqui, de formas diferentes de abordar os assuntos. A gente faz isso para o mercado, a gente faz isso para que as pessoas possam usar o aprendizado das pessoas que a gente traz aqui, que são pessoas que fazem de verdade, para impulsionar o seu dia a dia. Então aqui a gente fala de empreendedorismo e inovação, sempre dentro do mercado de seguros. Jefferson, prazer enorme, obrigado. Prazer gigante, valeu. Obrigado. Foi super leve, super à vontade, super gostoso. Eu gostei bastante da experiência. Vamos fazer mais vezes. Vamos ter mais vezes e quem sabe o Jefferson vai ter mais conteúdo dele aqui dentro. A gente tá com umas novidades aí, daqui a pouco a gente volta para falar como é que elas estão funcionando. Boa, legal. Tex Tecnologia no Instagram, Facebook, LinkedIn, agora também no TikTok tem uns cortes lá, para quem não tiver tempo ou não tem o hábito de ouvir podcasts maiores, algumas partes vão estar cortadas lá, só seguir a gente, sempre Tex Tecnologia. Tá bom? Valeu. E siga o Tex Talk também. Valeu. Obrigado, Jefferson. Tchau. Valeu, pessoal.